Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Efim Kids, mais um tema aqui muito legal para você. E o tema de hoje vai ser mesada estratégica. Será que mesada a gente consegue ensinar a criança a administrar seu dinheiro, consegue ensinar a criança a ter ali uma educação financeira? E hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Marcela Tavares. Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast. E a nossa CEO, Aline Sopper, direto dos Estados Unidos. Tudo bom, Aline? Muito bom falar com vocês hoje de um tema muito importante, hein, gente? Todo mundo me pergunta sobre isso, hoje a gente vai falar sobre mesada. Isso aí. Mas, gente, o que é mesada, né? Como é isso? Será que todos os pais dão para os filhos? Será que a gente consegue, como eu falei, será que a gente consegue ensinar isso para as crianças? Será que dessa atitude que muitos pais têm com seus filhos, a gente consegue implementar ali a educação financeira? Vamos falar um pouco sobre isso, Aline? Você tem como falar um pouco? Sim, o tema é controverso porque eu lembro que na minha época, o meu pai, ele nunca teve o costume de dar mesada pra gente, mas a gente ganhava dinheiro quando a gente fazia alguma coisa. Então, se eu ajudasse a fazer alguma coisa, não de casa, tá? E a gente vai explicar sobre isso, sobre o que a criança pode ganhar dinheiro para fazer e o que não é para ganhar dinheiro. Sim. Então, assim, coisas de casa, arrumar minha cama, lavar a louça, isso é normal, a gente não ganha dinheiro para isso. Mas, como meu pai sempre empreendeu, quando eu fazia alguma coisa para ajudar ele no negócio dele, então atendia telefone, anotava pedido, fazia alguma coisa, e aí eu ganhava dinheiro. Aquele dinheiro era um ponto que eu precisava aprender a administrar. No caso das crianças que ganham mesada, a gente tem que levar em consideração que a mesada, estrategicamente falando, ela tem um efeito pedagógico, que é da criança aprender a gerenciar o dinheiro que ela está recebendo. Se a gente olha a mesada por esse ângulo, ela vai ser muito positiva. Sim. Se eu olho a mesada pelo ângulo de vou dar dinheiro para o meu filho e acabou, sabe? Não falo mais nada sobre isso, eu estou perdendo uma oportunidade de ensinar sobre gerenciamento do dinheiro. É, isso aí. E, assim, é tão importante isso, né? Hoje nós temos duas filhas que já recebem, nós temos, na verdade, 3 filhas, né, Marcela, que já recebem mesada, e a gente tenta ensinar elas da melhor forma ali como administrar, como a cuidar do seu dinheiro, como fazer daquele dinheiro para gerar outros dinheiro, né, para ela. E é tão importante. Eu queria saber, Marcela, qual a importância da mesada assim, na vida de uma criança? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, primeiro, o que eu acho muito importante é que os pais precisam ter domínio do assunto. Porque, como a Aline falou anteriormente, não adianta nós darmos uma mesada, uma quantia para a criança, sem ensinar a ela os conceitos, as formas estratégicas, como ela deve utilizar, para que ela está recebendo. Então, os pais devem sentar com os filhos, primeiramente, para ensiná-los a utilizar. Porque senão a criança vai ficar perdida, senão ela vai pegar o dinheiro inteiro, vai gastar na cantina. Teve uma época lá em casa que uma das nossas filhas, ela tinha um valor que ela recebia, que era determinado para ela gastar na cantina da escola, e ali um dia ela resolveu pagar o lanche para todos os amigos. Mas foi uma falha minha, porque eu não sentei com ela e conversei sobre como que ela deveria administrar o dinheiro da semanada dela para gastar na cantina. Porque a criança não tem maturidade para isso. E o óbvio precisa ser avalado, né? E aí eu fiquei sabendo. Depois fui chamada por uma colega que eu trabalhava na escola, e uma colega me chamou e falou assim: olha, parabéns pelo coração, que coração lindo da sua filha. Eu falei, qual delas? A fulana, não vou expor ela aqui não. E aí eu falei, por quê? O que ela fez? Ela pagou o lanche de toda a turma. Eu falei, oi? Meu Deus, eu fiquei Né, sim. Porque o dinheiro, a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro quando criança, nas situações normais do dia a dia. Exato. E aí, imagina que você deu o dinheiro, igual que aconteceu com sua filha. Você deu o dinheiro ali,
que era para ela usar a semana toda. Mas você não explicou para ela que ela precisava dividir o dinheiro para a semana toda. Então, ela chegou um dia na escola com aquele dinheiro todo, aí ela olha e fala, tenho muito dinheiro, não vou conseguir comer tudo, vou fazer o quê? Vou pagar para todo mundo. Exato. E aí, paga para todo mundo. Depois, nesse caso, você não ensinou, você não colocou ali as regras. No dia seguinte, ela vai pedir dinheiro de novo. Aí você vai falar, mas eu te dei dinheiro ontem. Exato. Não, mas já acabou. Isso acontece na maioria das famílias. Isso acontece com criança, mas acontece com adulto também. Exatamente. O dinheiro chegou na conta, caiu o salário. Enquanto tiver dinheiro, a pessoa vai gastando. É verdade. Aí depois tem o cartão de crédito, né? Exato. Tá com o cartão, recebeu o cartão com limite. Enquanto tiver limite, ele vai gastando. Parece que o limite é o cartão que coloca. Então, quando a gente usa a mesada de forma estratégica, e a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença da mesada para a semanada, por que é importante, né, a gente pensar em semanas do que em meses, eu preciso definir o valor que eu vou dar para essa criança e eu preciso definir as regras para o uso desse dinheiro. Porque se eu defino as regras, eu estou educando meu filho, minha filha, para que ela seja um bom gestor dos recursos. Se eu não defino regra nenhuma, eu estou só falando, filho, deixa a vida te levar. Pois é. Para que você quiser. E eu não pude nem colocar uma punição, porque o erro foi meu. Eu, na empolgação, olha que legal. Agora eu consigo, através de uma reserva que eu tenho, dar semanada para minhas filhas. Que legal. Mas eu não sentei com elas e eduquei da maneira correta. Então, aconteceu esse detalhe. Então, é importante falar para você, pais, né? E até gestores, para vocês terem esse cuidado de falarem, ensinarem as crianças a como utilizar a semanada. E a semanada, mesada, é uma excelente oportunidade para ensinar a criança o valor do dinheiro, né? De onde ele vem, com certeza. Como ele é gerado dentro de casa. Que, por exemplo, nesse caso, a criança gastou todo o dinheiro e achou que poderia, vou pegar mais. Não, peraí, não é assim pegar mais. Tem um trabalho a ser feito. Nós trabalhamos o mês inteiro para adquirir aquela verba e assim assado. E muitas crianças não têm noção disso. Não, e muitos pais também não têm noção. Eles liberam dinheiro e muitas vezes isso a gente enxerga isso dentro das escolas, né? Principalmente escolas de rede particular, particular, são escolas caras. Os pais têm uma condição financeira muito boa e muitas vezes a criança ali é liberada várias quantias de dinheiro ali, ela vai gastando e acaba crescendo achando que o dinheiro meio que dá em árvore, entendeu? E os pais... Isso é interessante, Cris, porque tem aquela teoria nossa, né? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E quando a gente lida com isso, a gente precisa ter muita inteligência. Porque pode ser que você realmente não tenha tido a oportunidade de levar dinheiro para a escola, tenha até passado por alguma situação em que seus amigos tinham dinheiro e você não tinha dinheiro. E aí você pensa assim, não, quando eu tiver filho, eu vou trabalhar e eu vou dar dinheiro para ele, e ele vai poder comer na cantina, e ele não vai ter... Só que a gente está... tentando suprir uma necessidade nossa lá da infância, dando dinheiro para o filho, e muitas vezes, se não tem uma educação, você está gerando um outro problema para o seu filho. Porque na falta, você aprendeu a lidar com poucos recursos. Só que o seu filho, no excesso, se ele não estiver sendo preparado, ele não vai aprender a lidar com os recursos. E aí vai ficar o adulto inconsequente. Aquele adulto que, enquanto tem dinheiro disponível, ele vai gastar. Um adulto ou um jovem adulto que não está nem aí para estudar ou para trabalhar. Por quê? Meu pai e minha mãe me dão tudo que eu preciso, né? Tudo, como se tudo caísse do céu. E vai chegar aqui. Por isso a importância da gente mostrar para os filhos e ensinar
De onde que vem o dinheiro? Sim. Por que nós temos dinheiro para te dar uma semanada? Só que você é responsável por essa semanada. Isso Como aí. que você vai administrar a tua semanada para ela chegar até o final da semana e você ter dinheiro para o final de semana? Então, a gente pode até falar um pouquinho aqui sobre os 3 cofres, né, que a gente ensina para as crianças na nossa metodologia do Think Kids. Eu acho que é interessante, porque a gente ensina a criança a trabalhar com a mesada ou com a semanada, baseada na metodologia dos 3 cofres. Sim. E se eles aprenderem, eles vão levar isso para a vida e vão ter uma vida muito bem sucedida, aprendendo uma coisa que é simples, mas que a maioria das pessoas não sabem fazer. Exatamente. A Aline tocou num ponto importante da nossa metodologia, através da técnica, né, dos 3 potes, e eu vou falar não posso dar tempo? Claro, pode falar. de eu contar uma história que foi real. Eu estava ensinando as crianças dentro de um contexto. E se vocês ganhassem mesada? Como é que vocês iriam pegar um valor X para poder administrar esse valor para que você consiga chegar até o final do mês? Eu dou sempre. É legal o professor dar um exemplo real. Eu levei o caso da minha filha, que falei dessa situação, que ela gastou o dinheiro todo, e para ela era muito importante comprar na cantina, é uma sensação, comprar um lanche na cantina, e não levar o lanche de casa. Para ela é o maior mico do universo. Não sei por quê. Levar frutas, pãezinhos, biscoitos, sucos, para ela é um mico. Para ela é o máximo ter que comprar na cantina. Mas tudo bem, um erro foi meu, mas eu aproveitei aquele erro meu, né, e dela, e falei assim, filha, já que você gastou o seu dinheiro todo aqui, agora você vai ter que levar o lanche de casa durante o restante da semana. Mas aí os alunos falaram, mas Miss Marcela, como é que ela poderia pegar então o valor que você deu e como que ela vai dividir esse valor durante a semana? Eu falei, simplesmente, aí é uma aula de matemática. Aí sim entra a matemática, é importante falar isso. Dentro da educação financeira tem a matemática. E ali eu fui ensinando. Gente, uma coisa óbvia, né? Para crianças do Fundamental 2, para alunos, né, do Fundamental 2, são crianças de 13 a 15 anos. Eu não preciso falar sobre isso. Precisa. E ali eu fui ensinando para eles, olha, pega esse valor, divide, qual é o lanche que você mais gosta de comer, então divida esse valor, você tem que fazer uma estimativa, tá? Agora, os demais valores você precisa encaminhar para aquilo que você quer adquirir no final do ano, por exemplo, com a sua turma, um sonho que você tem de realizar com a sua turma, ou dividir para algo que vai acontecer ano que vem, com o mesmo grupo que você está estudando. Então, ensiná-los o tempo, né? Que existem sonhos que se realizarão num curto espaço de tempo, tem o médio e tem o longo. Então, são conceitos que nós vamos ensinando numa linguagem simples e que para eles faz sentido. Depois os pais vieram conversar comigo. Marcela, Miss Marcela, eu não consigo aplicar isso na minha vida. Eu estou aprendendo com o meu filho a disciplina que ele tem, a responsabilidade de separar o dinheiro que ele recebe e ali ele deixar guardadinho o dinheiro, porque ele tem um destino e ele consegue guardar. Meu Deus, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, porque se meu filho está conseguindo, eu também tenho que conseguir. E assim eram as aulas de educação financeira, né? Através de um conceito. Muito bom, né? Marcela, e aí a gente está falando do filho já inspirando, incentivando os pais. Exato. Porque existe esse outro lado, né? O pai, ele é uma referência, nós aprendemos a vida olhando como os nossos pais fazem, mas Sim. existe aquele momento, e aí a importância da educação financeira vir da escola, porque existe um momento do filho aprender aquilo na escola e falar, opa, peraí, lá em casa ninguém faz planejamento. Exato. Lá em casa ninguém olha preço de nada. Exato. Lá em casa ninguém está guardando para uma viagem. Então, mãe, por que a gente não
não faz isso. Isso também estimula que os pais tenham essa visão, né, de que eles precisam também fazer alguma coisa e eles estão aprendendo com os filhos. Sim, é muito importante isso, né? E tem um outro lado também, né? Que muitas vezes a criança é como uma esponjinha, né? Ela suga tudo. Todas as informações que tem dentro da casa, os hábitos dos pais, ele acaba absorvendo e automaticamente, sem perceber, ela está fazendo a mesma coisa. Né? Reproduzindo aquela mesma atitude. Às vezes o pai tem um perfil gastador, né? Sai gastando. Eu já tive um perfil gastador, né? Então muitas vezes graças a Deus, eu tenho me curado disso a cada dia, tenho me policiado, aprendi aqui no Instituto, aprendi com a Aline. Através da nossa metodologia, nós conhecemos os perfis, né? Exatamente. E entendemos que dentro dos perfis tem os pontos fortes, né? E os pontos fracos que precisam ser trabalhados. Então, ele está nessa luta constante. Exatamente. Eu, como esposa, posso falar, ele está nessa luta constante com relação aos pontos fracos. Inclusive, isso pode ser um tema de uma hora para outra, né? Não. Exatamente. A gente passa por uma formação durante a nossa vida e estabelece um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento, ele não é mudado do dia para a noite. Verdade. Quando eu trabalho isso com os meus alunos, que são educadores financeiros, eu explico, vocês não vão, em 3 meses, mudar o perfil do seu cliente que é gastador para ser um cliente poupador em 3 meses. Mas quando ele tem a descoberta que ele tem esse perfil e ele sabe os riscos que são para quem tem esse perfil, ele aprende a lidar com o perfil dele e cair em menos armadilhas. Isso. Então, é muito importante a gente trabalhar isso dentro de casa, porque vão ter crianças que são mais gastadoras. E olha, criança gastadora, no geral, gente, os gastadores são excelentes amigos, né? Porque os gastadores, eles pagam o lanche do colégio. Exatamente. Eles são presentes, né? Eles gastam. Sim. É bom, amigo poupador não é muito legal, né? É isso aí. Morre de fome. Não, vamos levar pipoca de casa. Eu sou essa. Vamos levar pipoca de casa. Eu sou essa. Tem um shopping aqui no Rio de Janeiro que é ao ar livre, né? Não é fechado, né? Não um shopping fechado. E aí tem várias peças, né, infantis, e ali eu ia com as minhas filhas. Então as minhas amigas, a gente chega, compra pipoca. Eu falei, não precisa, que eu já trouxe de casa. Eu já trouxe a pipoca. O pessoal, meu Deus, Marcela, que horrível. Porque eu tinha o perfil poupador. Então eu era conhecida como a mesquinha. Marcela dá tchau com as mãos fechadas. Ela não abre nem para acenar. Então, tudo bem, eu não me importava com isso, não. E isso faz parte do meu perfil. Mas isso aí é um assunto que a gente pode até fazer um terceiro podcast, que é muito legal. Já surgiu um tema aí, ó. Aproveita aí e falem se vocês querem que a gente faça um podcast aqui no Epikit falando sobre perfis financeiros. Como lidar com isso dentro da família, né? Muito legal. Vale a pena? Esse assunto é muito bom. Amigos aqui que nós temos um casal na live, um com perfil poupador e outro com perfil gastador, que estão aprendendo a lidar com seus perfis. A gente pode deixar isso como tema para a próxima live, próximo podcast aí, se o pessoal achar que vale a pena que a gente começou a falar de mesada. Vamos voltar para o nosso tema. Vamos lá. Vamos voltar. Inclusive, eu tenho certeza que deve ter algum pai, mãe aí que está assistindo essa live, esse podcast, e de repente está até com dúvida, está querendo já dar uma mesada, uma semanada para o seu filho, para sua filha. Aline, existe um valor padrão? Vou dar 100, vou dar 50, 300, 500. Eu conheço gente que dá R$500 de mesada para uma criança que tem 9 anos de idade. Vai de família para família. Mas existe um padrão para isso, Aline? Sim, muito importante. Não existe um valor único. O que a gente tem que considerar a situação financeira da família, então qual é a possibilidade da família e a necessidade da criança. Se uma criança de 10 anos, ela está ali recebendo R$500 por mês, ela tem uma responsabilidade muito grande. Porque, vamos falar,
em termos de Brasil, é quase meio salário mínimo para Verdade. uma criança de 10 anos administrar. Então, é um valor elevado e que, a menos que essa família tenha realmente um projeto e esteja trabalhando com essa criança, não faz tanto sentido assim ela ter um valor tão alto. Mas vamos considerar o que eu considero na hora de determinar o valor da mesada. Eu vou considerar o que a gente trabalha, que são os 3 cofres. Eu preciso dividir o meu dinheiro em 3 etapas, em 3 partes, tá? A primeira parte é o dinheiro que eu uso no meu dia a dia. Para uma criança, quanto de dinheiro ela precisa para usar no dia a dia dela? O que ela tem para comprar? O lanche na escola? Então, calcula quanto que dá de lanche na escola para ela comprar todo dia e que sobrasse um dinheirinho ali para ela fazer com coisas que ela gosta de fazer, tá? Um valor pequeno. O segundo é o pote que eu tenho dos sonhos. O que eu quero? Eu quero comprar um teclado novo, como foi o caso da Rebeca. Sim. Eu quero um teclado, eu quero um videogame, Sim. eu quero um celular. Então, eu posso fazer uma economia para isso aqui. Detalhe, gente, mesmo que aquele dinheiro não dê para ela comprar o bem sozinho. Isso. Ela vai contribuir, ela vai ter uma parte daquele presente. É diferente quando você compra o celular ou quando a criança juntou parte do dinheiro, ela contribui com a parte do dinheiro e os pais contribuem com a outra. Ela se sente participante. Isso. Isso tem um efeito muito bom para a criança de valorizar até a autoestima dela de eu consegui. Isso aí. Eu juntei o meu dinheiro para conquistar isso. E o terceiro, que a gente chama do cofre do tesouro, que é o dinheiro que a gente vai guardar para a vida toda. Eu estou ajudando meu filho a olhar para o futuro e falar, olha, estou guardando meu tesouro. Tesouro a gente gasta? Não, lembra dos desenhos. Isso o tesouro aí. fica enterrado e depois se descobre o tesouro. No nosso caso, não fica enterrado, a gente vai investir. Então, a gente ensina a criança como é que ela vai investir aquele dinheiro para ela poder, quando ela fizer 18 anos, ou quando ela fizer, sei lá quanto, tá? Pensa no futuro. Fala para ela pensar no futuro, para frente, longo prazo. Então, eu vou calcular isso. Imagina que meu filho precise, de quanto que a criança precisa ir? Cristiano e Marcela, vocês que estão com criança na escola aí no Brasil, quanto mais ou menos por dia ela precisa para comprar o lanche na cantina? Ai, ela precisa de uns 10 reais. 10 Por reais. dia. Então, Por vamos dia. considerar 10 reais para ela comprar o lanche na cantina. Multiplicou por 5, seriam 50 reais. Sim. Isso aí. Então, aqui eu teria 50 reais por semana para comprar o lanche da cantina. Só que eu preciso que ela guarde uma parte desse dinheiro para comprar o sonho dela e eu preciso de uma parte desse dinheiro para o futuro. Então, eu vou compor a semanada dela com isso, só que aqui tem o segredo. Peguem aí. Opa. Aline, eu vou dar só os 50 na mão dela e os outros eu mesma guardo para ela. Não pode. Porque o efeito da semanada é justamente ela ter a posse desse dinheiro e ela decidir guardar e investir. Perfeito. Então, eu vou sentar, vou fazer esse cálculo. Ah, Aline, mas eu não boto na semanada, mas eu pago o lanche da criança. Tudo bem, a tua responsabilidade como pai é pagar o lanche do filho. Só que quando você transfere a responsabilidade para ele de administrar isso, de receber aquele dinheiro no início da semana e ele tem que separar e gastar cada dia e não gastar tudo de uma vez, eu estou na educação. Eu estou na disciplina. Isso. Então, a criança, quando crescer, não vai receber o salário todo e vai gastar no dia 5. Sim. Porque ele aprendeu desde criança a pagar as contas dele, guardar para pagar as contas, não gastar o salário todo, porque ele consegue guardar para realizar um sonho, e não gastar o salário todo, porque ele já investe para o futuro dele. Perceberam como que a mesada tem um efeito pedagógico da gente ensinar a criança? Não. Gente, isso faz muita diferença na vida de um adulto. Um adulto Verdade. disciplinado com dinheiro desde criança, nossa. Isso.
Sai na frente. E durante essa prática, várias habilidades são desenvolvidas, né? Como responsabilidade, né? O autoconhecimento, o tempo, porque ele precisa, ainda mais essa geração que é toda fast food, né? Tudo muito rápido, eles não entendem um processo, então, à medida que dentro da nossa metodologia ele aprende esta técnica, ele será um adulto muito saudável financeiramente falando, né? Porque não, isso aqui tem um tempo para acontecer, tem um processo aqui. Não, esse valor aqui está destinado para isso. Então, as habilidades são muito desenvolvidas dentro da nossa metodologia também. Isso é importante demais, gente. Importante demais. Eu não tive isso. Não, eu também não. Infelizmente, se eu tivesse tido isso quando criança, né? Infelizmente, aquele velho ditado, né? As pessoas não podem dar o que nunca tiveram. Então, eu não posso acusar os meus pais de não terem ensinado isso para mim, porque infelizmente eles não tiveram. Mas hoje, a gente tendo acesso a esses conteúdos, nós conseguimos ensinar isso para os nossos filhos. Por exemplo, você que está aí nos assistindo nesse podcast, agora você não tem como fugir disso. Agora a liberdade chegou. A verdade chegou para te trazer liberdade e salvação aí, para que você possa gerar isso na vida do seu filho, gerar isso dentro da sua casa, gerar isso não só dentro da sua casa, para as crianças que estão ali, para outros pais. Sobrinhos, né? Porque isso é transformador, gente. Sim. Isso eu costumo dizer nos nossos treinamentos aqui com nossos franqueados, que nós estamos fazendo um trabalho geracional. Muitas vezes, hoje vivemos num mundo que é tudo muito rápido, né, Marcelo? Muito assim, a gente quer tudo para ontem e tal, mas não é assim. Respostas rápidas, né? Respostas rápidas. Nós temos que viver dentro de um processo. Nós precisamos amar o processo. Nós costumamos dizer essa frase também. Porque nós acreditamos que daqui a 10, 15 anos nós podemos formar uma geração de vencedores. Não estou falando de pessoas que vão ser bilionárias, milionárias. Não estou falando de pessoas que vão ser muito dinheiro aqui. Muitas vezes você tem muito dinheiro e está tudo endividado. A Aline sabe disso, porque no Instituto parece um monte de gente lá querendo aprender educação financeira que tem salário de 50 mil, 30 mil. E o cara, nós temos um depoimento de um camarada que ele tinha um salário desse. Mas o cara não tinha dinheiro para botar gasolina no carro. Olha só. Ele quebrou o cofrinho da filha, não foi, Aline? Eu lembro disso. Olha só. Mas com essa... Ele estava até no live agora há pouco com a gente aqui hoje. Ele é educador financeiro, ajuda as pessoas a saírem das dívidas. Mas ele, funcionário público, com salário de mais de 25 mil, ele chegou a dever tanto que ele não tinha nem limite no cartão para botar gasolina, nem dinheiro em caixa, totalmente endividado, com salário de mais de 20 mil, que é muito acima do que as pessoas recebem, né? Então, isso faz muita diferença. Cris, eu quero até trazer aqui uma parte, né, de embasamento técnico-científico, porque a mesada, quando a gente trabalha eficazmente com ela, isso não é uma coisa da nossa cabeça, né? Toda a metodologia do Think Kids, ele é baseado em estudos técnicos, que foram desenvolvidos ao longo de muitos anos. E em 1960, na Universidade de Stanford, um psicólogo chamado Walter Mischel, ele fez um teste. E qual que era o teste? O teste, ele apelidou o teste, né, do teste de marshmallow, que era para ver como que as crianças conseguiam ter autocontrole para resistir a um prazer imediato e ter um prazer futuro muito maior. Então, não sei se todo mundo conhece, eu quero explicar brevemente como que foi esse teste do marshmallow. É maravilhoso. Mas as crianças, elas chegavam numa sala e esse psicólogo, ele colocava vários marshmallows assim em cima de uma mesa. Para quem não entende, marshmallow é um doce muito comum aqui nos Estados Unidos. As crianças amam marshmallows. É tipo como se fosse bala e pirulito no Brasil. Crianças amam balas e pirulito. Sim. Aqui, o negócio é marshmallow. E aí ele colocava um prato de marshmallow na mesa e falava para a criança, olha, se você resistir
a comer, eu vou sair da sala, vou fazer alguma outra coisa. Quando eu voltar, se você não tiver comido, eu vou te dar um saco desse para você levar para casa. Então, ele tinha que resistir alguns minutos para poder ganhar uma coisa muito maior. Algumas crianças resistiam e outras crianças não resistiam. Gente, o marshmallow tá ali, é melhor comer esse que está aqui mesmo, porque eu não sei o que eu vou ganhar depois. Só que eles fazem estudos por anos, né? Então, eles continuaram acompanhando esses mesmos alunos por anos. E o que eles perceberam? Que as crianças que resistiram no teste de autocontrole, ao passar do tempo, eles tinham notas maiores na escola, tinham índices maiores de aptidão escolar, uma autoestima maior, eram mais saudáveis, conseguiam perseguir seus objetivos e passar melhor por momentos de frustração e estresse. Maravilhoso. E no final, aqueles que passaram pelo teste do marshmallow, que foram os que tiveram autocontrole, eles foram mais bem-sucedidos profissionalmente e financeiramente no futuro. Olha só. Incrível, 30 anos de teste. Eles pegaram as crianças, fizeram isso, depois acompanharam as mesmas crianças por 30 anos. As que tiveram maior autocontrole foram mais bem-sucedidas profissionalmente, financeiramente, na vida e na saúde. Uau. Porque não é sobre dinheiro, é sobre vida. Isso aí. Então, quando a gente educa a criança a fazer o controle da mesada dela, de não gastar tudo num dia, mas ela mesma separar, não é você que vai dar, tô te dando 10, gasta 10. Tô te dando 10. Não, dá 50. Isso. Deixa ela dividir os 50 para a semana toda. Isso. Porque isso vai ter um efeito positivo na vida dela muito maior no futuro. Isso. Então, cientificamente comprovado que você educar a criança para que ela tenha autocontrole com o dinheiro vai dar resultado no futuro. Então, não tem por que quem assistiu a gente hoje não começar a implementar isso, né? Com certeza. E você, com a sua fala, me fez lembrar de dar exemplos reais, né? De uma outra filha minha, que ela tinha esse limite, ela sabia quanto ela deveria gastar por dia. Sendo que, à tarde, ela ama comer um chocolate. E aí ela pensava o seguinte, bom, se eu não comprar o suco na escola e levar o suco de casa, eu consigo comprar o meu chocolatinho à tarde, naquele horáriozinho da tarde. Ela é chocolatra, ela ama. Então ela começou a pensar, né? Olha só o que a educação financeira também faz. Poxa, eu tenho outra estratégia para conseguir esse chocolatinho? Eu tenho. Mãe, tem problema se eu levar o suco de casa? Claro que não. Você pode, faz o suquinho, tem garrafinha, coloca na geladeira, no dia seguinte de manhã pega e leva. Maravilha. Mas ela ficou dentro do limite do que ela deve gastar ao dia. Então, achei isso incrível, essa sacada que ela teve. Mas é algo assim, que na escola, com o professor de educação financeira, é muito esclarecedor para a criança. Porque, às vezes, o pai... Lembra que eu não falei? E isso acontece muito. Então, é importante ser ensinado isso para as crianças dentro das escolas. Que tem pessoas que falam assim, será que é importante ensinar a uma criança sobre semanada, mesada? Qual a importância desse tema? Bom, nós já apresentamos várias estratégias aqui, né? Não, assim, a gente está falando aqui, né? Tudo muito maravilhoso, né? Mas às vezes o pai que está assistindo não sabe como explicar isso para a criança. Sim. Ele não tem os argumentos corretos para chegar e falar, sentar o filho, é isso, isso, isso. Aline, com a sua experiência, Aline, me fala aí, quais seriam esses argumentos que os pais... Salve esses pais que estão nos assistindo aqui, que deve estar a gente aí querendo fazer, aplicar na vida do filho, mas fala, mas peraí, como é que eu vou ajustar isso? Explica aí pra gente, por favor. Vou começar falando o seguinte, se seu filho não tem educação financeira na escola, você vai lá para a diretora, vai falar assim, olha, vocês precisam colocar isso na escola de vocês. Tem uma metodologia chamada Think Kids, Opa. que, olha, a criadora
que criou isso, ela é comprometida em mudar o Brasil e você precisa fazer parte disso. Então já pede, já manda nosso perfil lá, Isso aí. já manda me seguir. Primeira coisa, Isso aí. já Isso pede para aí. a escola te ajudar. A Ponto. escola tem que ser parceiro. Isso Se aí. você é professor, gestor, gente, você tem que levar. O preço de ter isso na escola é muito barato comparado com o resultado que você vai ter no futuro. A criança, ela pode estudar todas as matérias, Verdade. tirar 100, a vida toda, arrumar um bom emprego. Se ela não souber cuidar do dinheiro dela, ela vai ser um bem-sucedido endividado. É Vai verdade. ser cliente bom para o banco. Sabe qual é o cliente bom para o banco? Quem ganha bem e se endivida. É isso aí. O banco adora, né? Pega o dinheiro todo. Então, esse é o primeiro passo. Já leva para a tua escola aí, manda, coloca lá, que a gente teve o trabalho de criar, pensar. Agora vocês ajudem a gente a multiplicar isso. Segundo ponto, faz essa conta que eu ensinei agora. Descobre qual é o custo que seu filho tem com coisas que ele mesmo pode fazer, divide o dinheiro, senta com ele e explica. Olha, você gasta X por dia. Ao invés de te dar X por dia, eu vou te dar X por semana, mas você precisa economizar e guardar X por semana. E aí tem uma dica extra. Faz o combinado. Se você conseguir manter o teu dinheiro até o final da semana certinho e ainda sobrar, no sábado eu vou te dar um extra. Que aí tem uma vantagem, né? Claro. Para ele poder Perfeito. ficar ali economizando. Então, você vai fazer isso por semana. E você vai acompanhar. Agora, tem uma parte também, porque a vida não é cor-de-rosa. Se você gastar teu salário todo no primeiro dia, o que acontece com você? Alguém vem te dar mais dinheiro? Quem dera. Não. Não é assim. Não. Então, a criança tem que aprender do mesmo jeito. Já avisa. Estou te dando os R$50 para gastar em 5 dias. Se você gastar tudo na segunda, nos próximos dias, você vai ter que levar lanche de casa, porque eu não vou te dar mais dinheiro. A responsabilidade é tua. É isso aí. E aí você vai começar a ensinar ele para ele entender qual é a vida real. Isso, gente, faz muita diferença na vida deles. E eu quero até, Cris, contar uma experiência pessoal minha, porque eu sempre fui muito boa com dinheiro, e meus pais não tinham formação formal para poder ensinar isso de uma forma formal, né? Mas os meus pais, eles tiveram uma parte muito importante nessa minha criação, com essa mente de cuidar bem do dinheiro. Mesmo que eles não soubessem o que eles estavam fazendo. E eu lembro que quando os meus pais decidiram construir uma casa, porque a gente morava num apartamento, e quando meu pai terminou de pagar o apartamento, ele quis construir uma casa maior. Nessa época, o salário só do meu pai não dava para construir essa casa. E minha mãe tinha que ajudar nas despesas para conseguir complementar a renda. Minha mãe não trabalhava fora, 3 filhos, né? E aí minha mãe começou a vender doce em casa, no apartamento. Uma casa com 3 crianças, minha mãe vendia doce dentro da sala, pela janela do apartamento. Uau! E os doces, eles ficavam numa mesa baixinha, uma mesa normal, e tinha lá uma caixa de chiclete, uma caixa de doce de leite, uma caixa de pirulito. Que tentador, hein? Oi? Que tentador. Para vocês, para vocês, crianças, né? Muito tentador. Mas a minha mãe, ela tinha uma regra. Esse dinheiro, esse doce aqui, não é para vocês comerem. Esse doce é para vender. E o dinheiro desse doce, a gente está construindo a casa. Perfeito. Nós tínhamos um combinado dentro de casa. Gente, sério, a gente passava todo dia, o dia inteiro, na frente daqueles doces. E ninguém comia o doce. Uau! A gente ajudava a vender o doce, porque o pessoal gritava, né? Dona Isabel! Aí minha mãe aparecia na janela. Quero um doce de leite. Aí minha mãe descia uma cestinha, daquelas de pregador amarrado. Descia a cestinha, as crianças botavam o dinheiro, subia o dinheiro, descia o doce. Era assim que vendia. Não tinha Pix, não tinha nada. Não, eu lembro disso. Dinheiro descia, dinheiro subia. E minha mãe tinha a caixinha do dinheiro,
que ficavam os dinheiros no doce, que também ninguém podia mexer naquele dinheiro do doce. Então, essa situação que foi por uma necessidade, porque eles conseguiram construir uma casa, nessa casa era uma casa grande, tinha espaço para todos os filhos, né? Porque antes a gente dormia os 3 num quarto só, e aí na outra casa ia ter, né, o quarto para separar os irmãos e tudo. Essa situação que foi, minha mãe aprendeu numa necessidade, sim, fez com que todos 3 tivessem muito controle com o dinheiro. Ai, perfeito. Lá em casa, perfeito. Eu e os meus irmãos, todo mundo é super controlado com dinheiro. Que todo perfeito. Mundo. E olha que a gente tem uma vida financeira estável, todo mundo é bem sucedido, mas ninguém é esbanjador, ninguém, sabe? Sim. Vamos sair torrando, nada. Sim. Sai a família toda, viaja a família toda, a gente vê preço, a gente vê onde que a gente vai, como que a gente economiza. Porque nós aprendemos a dar valor ao dinheiro e aprendemos o poder da disciplina. Então, talvez, na casa dos pais que estão ouvindo, vocês não vão vender doce e botar o doce na frente da criança, né? Cada um tem uma realidade. Sim. Mas ensinar disciplina faz toda a diferença para a vida toda. E meu filho tem o cartão de crédito, ele pode passar o cartão de crédito, ele só passa com o que realmente é importante, porque nós temos as nossas regras. Isso. Então, eu não tenho medo de deixar o cartão de crédito na mão do meu filho de 18 anos, porque ele tem responsabilidade para gastar e fazer boas escolhas com aquele cartão. Mas isso a gente tem que educar. Se você não educa, depois você dá um cartão de crédito para uma pessoa de 18 anos e ele torra. Com certeza. E sabe lá Deus o que vai fazer, né? Então a gente tem que ensinar e dar responsabilidade. É verdade. Muitas empresas estão inventando agora a entrega por drone, mas a dona Isabel já tinha essa ideia, viu? É isso aí. Na caixinha Caixinha de pregador, viu? Eu lembro disso, né, quando comprava sacolé aqui no Rio de Janeiro. Mas eu vendia sacolé também, viu? O sacolé da minha mãe a gente não tomava por nada. Olha isso! Vocês são de parabéns. Mas retoma aquela fala do início, do meu erro, né? Você vê, a dona Isabel sentou, orientou, conversou, colocou regras. Então, isso pode ser importante para você, para o pai que está nos escutando, nos ouvindo. Você precisa se educar financeiramente falando para poder conversar com seu filho, para que ele seja uma criança bem-sucedida e tenha disciplina, responsabilidade, desenvolva as habilidades. E tem um detalhe também, Marceline, que muitos pais vieram... nós moramos num bairro que tem muita gente assim, né? Que no Recreio. Pais que tinham uma dificuldade muito grande, financeiramente dizendo, conseguiram crescer, meio parecido aí com o seu Zé Carlos e Dona Isabel, e chegaram ao ponto de ter os filhos e para de pensar assim, saber, meus filhos não irão passar porque eu passei, então não vai faltar nada para eles. Então, tudo que eles quiserem, eu vou dar. Isso é um lugar um pouco perigoso. Ao contrário da Aline, do Dudu, do outro irmão dela. Meu Deus, esqueci o nome dele. Olha só, gente. Vai matar. O Léo. Gente, meu Deus do céu. Eles não. Eles vieram ali. Eu lembro disso. Eu lembro. No outro podcast que nós gravamos, a Aline falou, nós nos conhecemos há mais de 25 anos. Então, eu meio que passei ali e vi de camarote o que eles viveram. E eles aprenderam a valorizar o dinheiro, a não sair esbanjando isso desde cedo, né? Mas só que muitos pais param para pensar nessa questão de que, meu filho não vai passar por esse perrengue que eu passei. Mas só que entra num lugar meio complicado, porque você perde a oportunidade de ensinar o valor do dinheiro. É isso aí. Né? E às vezes dá o dinheiro, e a criança esbanja o dinheiro, e daqui a pouco cresce, entra na adolescência, aí entra na faculdade já com essa mentalidade, mas só que, gente, tem hora que o dinheiro acaba, tá? E eu lembro de uma fala de um dos alunos, quando eu entrei para dar aula de educação financeira, numa escola aqui de classe
média alta aqui, né, do Rio de Janeiro, falei que eu era professora de educação financeira, me apresentei, aí um dos alunos falou: Miss Marcela, eu não preciso disso porque eu sou herdeiro. Então, eu sou herdeiro. Eu herdeiro, eu não preciso de educação financeira porque eu já tenho tudo que eu quero. Falei, nossa, perfeita essa sua fala. Então, vamos bater um papinho aqui, já que você é herdeiro, então você sabe então administrar então, a sua herança? Não. Aí pronto. Ali iniciou uma aula e acabei ganhando uma família que ficou amiga da minha família, porque todos ali na família precisavam de educação financeira. Sim. E assim, queria fazer mais uma pergunta. Com qual idade a gente já começa a dar mesada para criança, né? Marcela, me responde essa, por favor. Eu antes de ser educadora financeira, né, eu pensava, eu não vou colocar dinheiro é uma coisa séria, né? Eu não vou colocar dinheiro nas mãos dos meus filhos, são pequenos. Só quando eles tiverem uma idade 18, aí sim eu vou começar a dar mesada. E aí, à medida que eu fui estudando, né, à medida que eu fui adquirindo conhecimento, eu vi a importância de apresentar e implementar a mesada semanada na vida das minhas filhas o quanto antes, né? Acho que a Aline tem mais propriedade até para falar da idade, né, Aline? Sim, com 6 anos a gente já consegue. A gente sempre vai trabalhar com a parte da cognição. Sim. Então, a criança ela precisa estar consciente, dominar a linguagem, para ela conseguir saber o que é o dinheiro. Então, a gente vai começar com valores muito pequenininhos. Isso. Com 6 anos, eu não vou deixar a criança responsável por todo o dinheiro da cantina, porque realmente ele ainda é muito jovenzinho para fazer isso. Mas eu posso dar um dinheirinho para ele toda semana, para ele comprar aquele negocinho que ele gosta de comprar, a pipoca que ele compra na saída da escola. Sim. Alguma coisinha que ele, no caso dos meninos, né? Às vezes gosta de comprar uma figurinha, Sim. Às vezes gosta de comprar um bonequinho. Então, eu vou calcular e vou ensinar desde 6 anos ele dividir nos 3 cofrinhos. O dinheiro que ele usa no dia a dia, o dinheiro que ele está guardando para um sonho. Lembrando, gente, que guardar para um sonho não é guardar o dinheiro de comprar um videogame. É ele ter dinheiro para participar na compra do videogame. E o dinheiro que ele vai investir no tesouro dele, né? No futuro dele. Inclusive para os pais, a gente consegue fazer investimento para o futuro dos filhos desde que eles nascem. Hoje, quando a criança nasce, ela já tem um CPF. Sim. Então, com o CPF, você já consegue abrir uma conta de investimento no nome do seu filho. Aquele dinheiro ali é um dinheiro para o futuro dele. Vamos supor que você comece investindo R$50 por mês. Já é um dinheiro que, no passar do tempo, isso acumula muitas coisas. Só que é importante que o filho saiba que está sendo feito isso. Então, se ele está com 6 anos, eu estou dando dinheirinho lá para ele gastar no dia a dia dos sonhos, aí eu vou falar para ele, ó, essa outra parte a gente vai colocar no seu baú do tesouro. Aqui, ó, é no banco, o baú do tesouro. Ele não vai entender muita coisa, mas ele vai saber que tem um dinheiro que está num outro lugar. Sim. E com o passar do tempo, ele vai tendo mais maturidade para aprender. Então, 6 aninhos, a gente já consegue implementar a semanada estratégica. Com o passar da idade, conforme eles vão crescendo, eles vão tendo mais maturidade para lidar com o dinheiro. E aí você pode ir aumentando os valores, dando desafios maiores. Criança, gente, teve até essa polêmica, né? Da questão da Larissa Manoela. Sim. Eu fiz vários programas de TV falando, artigos, escrevi falando sobre isso. É inviável você ter uma criança que trabalha, que tem dinheiro e que chega com 18 anos e não sabe Verdade. o que está sendo feito com o dinheiro dela. Verdade. Não é que ela tenha que ela administrar. Os pais são responsáveis pela administração. Mas ela tem que aprender. Porque essa gestão será dela. Por isso existem muitos herdeiros que ficam esperando o dia que os pais
vão embora para assumir tudo, e quando eles assumem, eles acabam com tudo que a família construiu a vida toda. Verdade. Por que eles acabam com tudo? Verdade. Porque eles nunca tiveram preparo para lidar com isso. Exato. Então, eles só sabiam que todas as contas eram pagas, que a hora que ele queria carro tinha, a hora que ele queria casa tinha, a hora que ele queria viajar tinha, estava tudo ali, de mão beijada. E aí, na hora que ele teve que assumir essa gestão, ele não consegue assumir a gestão. Educação financeira é para todo mundo. Para quem é rico, para quem é pobre. Ah, mas e criança da escola pública, coitadinhos? Não pode ensinar? Pode sim. Claro. Tem que ensinar. Porque ele tem que entender que ele não tem, os pais dele nesse momento não têm recursos financeiros suficientes, mas ele pode mudar a vida dele através do empreendedorismo, através dos estudos, através da boa gestão financeira, para ele conseguir ter uma vida muito melhor. Exato. Então, é para todo mundo. A gente precisa falar sobre isso. Muito importante essa fala, Aline, porque alguns gestores e diretores, enfim, eles sempre questionam, mas esse material da metodologia do EFINC, ele atende apenas as crianças da rede particular? Não, ele foi desenvolvido para atender as crianças e os adolescentes, né? Ele é acessível a todo o público. Então, muito bom você tocar nesse assunto, porque as pessoas têm essa crença, né, que a educação financeira não vai funcionar na rede pública. Como não? Meu Deus, tem o empreendedorismo social, que nós trabalhamos com eles, tem a feira de empreendedorismo, que dentro da feira de empreendedorismo, uma das funções do lucro é gerar algum benefício para a comunidade. Então, tem muito assunto a ser trabalhado, outro tema para a gente falar. E eu estudei na escola pública, tá? Olha aí. Eu estudei parte da minha vida na escola particular. Nessa época que os meus pais foram construir a casa, eles não podiam mais pagar a escola particular, e eu fui para a escola pública. Foi um choque para mim eu ter ido para a escola pública, porque eu não tinha a mesma estrutura que tinha na escola particular. Sim. E então eu fiz o meu ginásio na época, né, na escola pública, o meu ensino médio na escola pública, e depois eu fui para a faculdade, eu fiz faculdade particular. Mas, gente, é aí que a gente tem que atuar. Com certeza. Ela tem dinheiro, se a família tem dinheiro, ela tem que aprender a gerir. Isso. E continuar, manter e aumentar o patrimônio. Isso. E se não tem, ela tem que aprender a criar. Exatamente. Porque se ela não aprende, ela vai depender de quem? Do governo? Ela vai depender da ajuda das outras pessoas? Não, nós estamos aqui para gerar cidadãos conscientes, capazes de gerar o próprio dinheiro, Perfeito. Cuidar desse dinheiro, proteger e multiplicar o dinheiro, que é o método que a gente usa do Isso aí. É verdade. Perfeito, outro método maravilhoso. E assim, eu e a Marcela, como vocês estão cansados de saber, nós temos 3 filhos. Gente, eu vou falar para vocês. Dá trabalho? Dá trabalho. Educar dá trabalho, né? Educar dá trabalho. Eu vou mandar um recado para os pais agora. Quando você decide aplicar a educação financeira na vida do seu filho, isso é um ato de amor. É como se você estivesse dando carinho. É como se você estivesse pensando no futuro dele. Pois é. Você deixa de passar por vários problemas que você passou. Aquilo que gerou dor em você, aquilo que gerou transtorno na sua vida quando você era criança, sabe? O seu filho não vai precisar passar por isso. Por isso que nós criamos... Ou ele terá ferramentas para passar, né? Exatamente. Porque facilitadores, óbvio, exatamente. Nós não estamos... A criança, claro, que não vai estar livre 100% de passar por uma situação, mas através de uma metodologia que nós criamos aqui, ele vai ter ferramentas para passar por isso, para poder vencer isso. Sim. E você ensinar esses princípios, seu filho, aplicar isso na vida dele. Mas isso não é tão fácil assim. Nada é fácil nessa vida. Tudo que é bom é difícil. Tudo que é bom nessa vida, que é duradouro, que é algo que vai durar para sempre, gera trabalho. Sim. E assim, se você ama o seu filho, assim como nós amamos as nossas filhas, aplique. É um ato de amor. Então,
A mesada é só uma das ferramentas. Uhum. A nossa metodologia ensina várias outras ferramentas para que seja aplicado na vida da criança, para que ela tenha um futuro próspero. E eu não falo só de quantidade de dinheiro, mas de qualidade de vida. Sim. Hoje, muitas pessoas, como eu falei, têm muito dinheiro, mas não têm uma qualidade de vida. Sim. Não tem tempo para nada nessa vida, gente. Sim. E é isso que a gente quer para os nossos filhos? Não, negativo. Nós queremos o melhor. Por isso que nós estamos aqui trabalhando dia e noite, feriado, que não tem tempo ruim aqui para gente. Isso para que a gente está levantando um exército de pessoas que apliquem a metodologia do EFIM Kids no Brasil inteiro. Sim. Como tem os nossos franqueados, nossos queridos amigos franqueados aí. E assim, Aline, queria te fazer mais uma pergunta para a gente já embicar para o final. Né? Além da mesada, existem outras ferramentas? Assim, eu já até falei aqui que existe outra, mas eu queria que você falasse aí pelo menos uma ou duas ferramentas que podem ser usadas dentro de casa para ensinar as crianças a ter educação financeira? Existem várias ferramentas práticas que tanto os professores como as crianças e os adultos, pais, podem aprender para usar. Eu acredito que dá aí tema para vários podcasts a gente falar sobre elas, mas os principais vão envolver a tomada de decisão. Então, quando a gente recebe um recurso financeiro, que é o dinheiro, eu preciso tomar uma decisão. O que eu faço com esse dinheiro? Eu gasto, eu invisto. Se eu vou investir para agora, ou eu vou investir para o futuro. Essa escolha, ela é o principal na educação financeira. Então, a gente trabalhou e falou hoje um pouquinho sobre mesada, mas a gente pode falar futuramente sobre como trabalhar e desenvolver com a criança e com o adolescente a capacidade de fazer boas escolhas. Porque, gente, você pode ter muito dinheiro. De qualquer forma, você vai ter que escolher o que fazer com ele. Isso. Porque é limitado, o dinheiro é limitado, a gente sabe disso, cada um tem um valor mensal que você pode utilizar. Até o cartão sem limites, o limite é o valor que você pode pagar. Então, a gente precisa fazer escolhas com o nosso dinheiro. Então, essa ferramenta aí em relação a escolhas, no podcast passado a gente falou sobre quadro de sonhos, Sim. a importância de ajudar as crianças a terem sonhos. Então, são muitas as ferramentas práticas que não é planilhas e juros compostos, são interessantes para as crianças e elas gostam desse assunto justamente porque é um assunto para a vida. Isso aí. E, aprender sobre escolha, a gente ensina antes da mesada. Isso aí. Criança lá com 4 aninhos, a gente já está ensinando lá a fazer boas escolhas. É isso aí. Gente, nós vamos finalizar aqui nosso podcast. Pega esse link aí desse podcast, compartilha com o maior número de pessoas que você ama, pessoas que você tem aí no seu coração aí, que precisa ouvir isso. Compartilha. Não deixa de compartilhar, não. Deixa de curtir, dar seu like aí, porque isso é transformador. Para a vida de crianças, para a vida de família, como eu falei. Foi transformador para a gente. Gente, para as nossas filhas, né? Eu costumo dizer, quando a gente passa por um milagre na vida, a gente não só recebeu um milagre, não. A gente recebeu uma autoridade para falar no assunto. Então, o que a gente está falando aqui, eu, Marcelo, a Aline, principalmente, não são só palavras jogadas ao vento. Não, é uma autoridade, porque vivenciamos isso. Estamos tendo nossa vida transformada dia a dia por causa da educação financeira. Verdade. E essa metodologia, esse ensino é transformador. E se você está aqui, é gestor de escola, é professor, coordenador, quer isso na sua escola, entre em contato com a gente, manda um comentário aqui embaixo, fala, nos chama, que nós teremos o prazer de ir na tua escola, fazer uma apresentação. Será um prazer. Mostrar mais detalhadamente nos nossos livros didáticos, que vai do ensino infantil ao ensino médio. Fizemos logo 14 livros logo para vocês, para nenhuma criança ficar de fora. E para atender todas as necessidades, né? Exatamente. Aline, você quer falar mais alguma coisa? Quero falar para a gente, quem está ouvindo a gente, como você falou, quero reforçar. Multiplique essa mensagem, manda essa mensagem aí, esse podcast para o seu esposo ouvir, para a sua esposa, para a professora do seu filho, para o dono da escola, manda esse podcast para ele.
E se você está aqui assistindo a gente, você é educador financeiro e quer levar essa metodologia para outras cidades também, manda aqui o contato, me chama a minha equipe, porque a gente está com a nossa franquia em expansão. Pois é. E nós estamos levando essa metodologia aí para o Brasil todo. Em breve teremos expansão internacional. Oba! Estamos começando a nossa expansão. Já começamos, né? A expansão Brasil. Então, você aí que quer ter uma metodologia já validada, com tudo pronto para implementar nas escolas, manda contato aqui, faz contato com a gente, que a gente explica para vocês como é que funciona, para você aplicar e, quem sabe, se tornar meu sócio, minha sócia também. E para os nossos sócios que estão aí assistindo, sim, aproveitem que nós teremos em breve aqui podcast com vocês também. Isso. Nossos sócios aqui, franqueados do Think Kids. Aproveitar e mandar um beijo para eles, porque eu sei que eles estão assistindo, eles estão na torcida, uma família Think Kids, e mandar um beijo para o time Think Kids, né? Que é um time incansável, incrível, todos trabalhando com alegria, porque a educação financeira ela é tão transformadora que todo mundo trabalha com alegria. E assim como nós tivemos essa transformação, a gente quer multiplicar isso, não só para a equipe pedagógica, não só para as crianças, mas para todos que tiverem interesse no assunto. Nós estamos à disposição. É isso aí, gente. E um beijo para vocês e até o próximo podcast Think Kids. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Aline.